Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre a empregabilidade do fator integrante no caso das equações diferenciais não exatas. Então, para começar, eu tenho aqui esse exemplo, como vocês podem observar. A nossa função m é x ao quadrado mais y ao quadrado, que está com dx, e a nossa função n é x ao cubo mais 3x y ao quadrado mais 2xy dy. Então, é claro que esse exemplo ele já configura de uma equação diferencial não exata. Mas aqui eu apresento o motivo pelo qual ela de fato não é exata. Vocês sabem que para que nós tenhamos o fato de ela ser exata, é que nós precisaríamos que essa igualdade se verificasse. No caso aqui, vocês podem observar que de fato ela não é exata porque essa igualdade não se verifica. Então, calculando as derivadas parciais, tanto da função m com respeito a y e também da função n com respeito a x, nós vamos encontrar esses resultados que são distintos entre si e, portanto, ela não é exata. Bom, nesse caso aqui, eu poderia não verificar o fato de ela não ser exata, já dizendo que ela não é. Mas quando o exercício pede para você verificar se ela é exata, você tem que fazer exatamente o cálculo dessas derivadas parciais e comparar. Tudo bem? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, a pergunta se resume a como resolver essa equação, uma vez que ela não é uma equação diferencial exata. Bom, nós temos aí como utilizar agora o fator integrante. O que nós temos que observar? O fator integrante, pessoal, ele tem duas formas. Nós vimos que, se você observar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o vídeo que vocês podem acessar a demonstração desses dois fatores integrantes, que um depende de x e o outro depende de y. Então eu vou apresentar a vocês a forma pela qual nós precisamos empregar um dos dois no sentido da resolução dessa equação. Então, no caso aqui, eu vou voltar aqui para vocês observarem que o ideal é sempre nós escolhermos aquela que tem menores fatores. É claro que nem sempre isso é um indício, mas em geral sim. Por exemplo, essa daqui ela é uma função bem pequena, né? Bem menor que essa função n. Então, eu vou escolher, no caso do fator integrante, o ideal é que nós escolhamos aí essa daqui, né? Que fica muito mais viável em virtude da complexidade da função, tá? Pelo menos pelo que ela se apresenta e a forma pela qual os elementos delas estão descritos na nossa forma diferencial. Bom, então eu vou escolher essa daqui para nós fazermos. O que a gente precisa fazer, pessoal? Bom, primeiro eu preciso relembrar essas derivadas parciais que eu calculei lá atrás. Então, voltando aqui, só para nós observarmos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ou seja, a nossa psi de y, pessoal, é exatamente quem? 1 dividido pela nossa função m, tá? Nossa função m quem é? X ao quadrado, né? Mais y ao quadrado, segundo o nosso exercício. As derivadas parciais, nós observamos lá, voltando aqui rapidinho para a gente pegar nossa derivada parcial de n com respeito a x. De n com respeito a x é 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado mais 2y. Então, vamos lá. Nós vamos utilizar aqui, tá? Na nossa fórmula. Então, 3x ao quadrado, ok? Mais 3y ao quadrado menos 2y. Quer dizer, mais 2y, né? Menos, aí eu estou usando esse menos aqui, né? Vocês estão observando, tá bom? Deixa eu só tirar aqui, expor aqui para não confundir vocês, tá certo? Então, até aí, ok, pessoal? Presta atenção para a gente ir acompanhando a linha de raciocínio. Essa derivada parcial de m com respeito a y, se vocês observarem lá, deu 2y, tá? Como aqui tem menos, né? Então, já viu aí que nós temos uma condição bem legal para a gente simplificar nossa equação, né? Esses dois termos vão se cancelar. Então, aqui, continuando, né, nossa função psi, porque é claro que para o nosso fator integrante, aqui, ó, a gente quer calcular esse fator integrante, a gente precisa dessa função psi, né? E é ela que nós estamos tentando achar aqui. Se vocês colocarem em evidência o 3 aqui, pessoal, vai ficar esse termo multiplicado por x ao quadrado mais y ao quadrado. E observe que, com respeito ao denominador, é claro que a gente vai ter uma simplificação. E, portanto, já deu para ver
que a nossa função é 3. Então, quando você eleva aqui, ó, vamos lá, vamos calcular o nosso fator integrante, que é a nossa função lambda, vai ser quem? Elevado à integral de quem? De 3 dy. Veja que ele depende de y, tudo bem? Então, agora, quem é o nosso fator integrante, pessoal? Segundo o que nós encontramos, vai ser elevado a 3y. Tudo bem, então agora com esse fator integrante, nós vamos tornar a nossa equação exata, tá? Agora vejam bem, eu achei o fator integrante, apresentei a vocês nesse exemplo que nós queremos, né, resolver. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o fator integrante exatamente por toda a nossa equação, tá? E aí, pessoal, quando você fizer isso, você vai ter uma nova m, que agora a sua nova m é essa daqui, ó, vou destacar de vermelho para ficar melhor aqui para vocês. Essa daqui é uma nova m, tá? Então observem aí, que é para poder a gente, né, ir separando direitinho as funções que nós temos aqui. Aqui, multiplicando também, eu vou ter elevado a 3y, x ao cubo, né, mais 3xy ao quadrado, né, mais 2xy. Tudo bem? Agora observe ainda, pessoal, que aqui está acompanhando o dy, né? Igual a 0. Observe que agora você encontrou uma nova função n, que é essa daqui, tá? Essa é a sua nova m. Se vocês calcularem a derivada parcial de m com respeito a y, tá? Essa nova m, que você calcular a derivada parcial com respeito a y, vai ser igual a derivada parcial de n, tá? Com respeito a x. Isso significa dizer, pessoal, que agora a sua equação é exata, tá? Então, isso mostra que vocês vão resolver, isso aí vai ficar como exercício para vocês trabalharem, o encontro de quem? Toda vez que uma equação que você tinha, que não era exata, se tornou exata a partir do fator integrante, que a gente multiplicou aqui, toda a equação, e aí nós encontramos o fato de ela ser exata, significa dizer que você garante a existência de uma função φ, ou você pode chamar de h, tanto faz, se vocês acharem melhor, de tal forma, pessoal, que esta função, a diferencial dela, né? Deixa eu arrumar aqui, que não ficou muito legal. A diferencial dela vai ser o que, pessoal? A diferencial dela vai ser nula, ok? Ou seja, vocês exibirão uma função tal que vai garantir essa propriedade. Tudo bem? Então, vocês vão escolher e fazer exatamente a resolução que ficará como exercício. O que é essa aula de exercício de hoje? Eu vou apresentar o fator integrante e vou multiplicar, destacando essa propriedade a vocês, tá? Para fomentar aquilo que nós estamos trabalhando. Bom, pessoal, então agora esse exemplo aqui, você tem uma m e tem uma n. Vamos lá. Primeira coisa, né? Nós temos que calcular a derivada parcial de m com respeito a y. Já deu para ver que é menos 1. E quando você calcula a derivada parcial de n com respeito a x, já deu para ver que é 1. Então, é claro que ela não é uma equação diferencial exata. Tudo bem. Bom, se ela não é, não tem problema. Solução ela tem. A partir de quem? De um fator integrante. O fator integrante, você vai ter elevado a integral de uma π, que pode ser de x, né? Ou pode ser uma π aqui, ó, de y, tá? O certo é que, se você for calcular a sua π de x ou de y, isso depende da sua escolha. Então, vejam bem, nesse caso aqui, ó, tanto m quanto n não tem muita complexidade em termos de estrutura. Então, vocês podem estar escolhendo aí, né, quaisquer delas. Mas o ideal é você observar exatamente com respeito a essa propriedade, né? Porque, observe bem o seguinte, se você escolher essa daqui, ela vai dividir por n. E aí você tem que olhar para quem é n lá, que no caso é x mais y aqui, né? Se for n, m é x, essa daqui é a nossa função, é x menos y, e essa daqui deu x mais y, conforme o nosso exercício lá, né?
nosso exemplo que ele apresentou, tá? Primeira coisa é isso. E a segunda aqui, tanto faz, se você escolher essa ou essa, né? É claro que a complexidade pode trazer aí, né, algo que favoreça uma integral bem complicada, ou não, tudo bem? Então, no caso aqui, se você escolher essa de x, aqui tem que entrar menos 1, vai ficar menos, né, menos 1, ou seja, na verdade, você vai ter menos 2, nesse caso, né, menos 2 sobre x mais y, tá? Se for essa daqui, lembra lá que a de n deu 1, né? Deu 1. E a de m deu menos 1, olha, só que menos vezes menos vai dar mais aqui, né? Então, cuidado com a questão do sinal, tá, pessoal? E aqui no denominador vai ficar o que? X menos y. Então, vocês podem observar que quaisquer dos casos aqui vai ter uma coisa muito parecida, só que um é negativo, o outro vai ser positivo, e no denominador, ao invés de menos, é mais, né? Então, nesse caso aqui, a diferença vai ser exatamente essa, tudo bem? Então, pessoal, nesse caso, se vocês observarem aqui esse resultado, vocês podem escolher. Então, se for esse, vai estar dependente de x. Se for esse aqui, vai estar dependente de y. Então, vamos lá. Nós vamos escolher, eu vou escolher esse 2 sobre x menos y, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou escolher 2 sobre x menos y, né? Então, o nosso fator integrante que nós encontramos aqui. Lembrando também um fato interessante, pessoal. Este daqui é só a função psi de y. É claro que se eu escolher essa, tem que lembrar depois de calcular o fator integrante, calculando aqui, né, e elevado a integral dessa psi de y, dy, tá? Então, é isso que eu vou fazer, tá? Então, eu vou escolher aqui deu positivo, né? E aqui, deixa eu lembrar se é x menos y, y menos x. Deixa eu ver aqui, eu já esqueci. Bom, aqui, pessoal, tá dando, vamos ver, 2 sobre x menos y. 2 sobre x menos y. 2 sobre x menos y. Ok, então, nosso lambda vai ser elevado a 2. O 2 é constante, vai para fora, vai ficar 1 sobre x menos y dy. Porque eu estou escolhendo aqui, né? Exatamente essa daqui que depende de quem? De y. Lembra lá, ó? Deixa eu voltar aqui, ó. Depende de y, né? Então, como eu estou escolhendo essa, então eu vou trabalhar com essa propriedade aí, tá? Bom, com isso, pessoal, o que acontece? Essa integral aqui, ó, é bem simples, tá? Não é complicado. Mas aí a gente tem que ter uma atenção especial na hora de olhar a constante e quem é a função que está variando. No caso, quem é constante aqui é x. E quem é a nossa variável é y. Então, tem que ter cuidado com isso, porque aí tem uma diferença, né, na hora de olhar essa integração. Vejam bem, eu posso, deixa eu pegar uma outra cor aqui, que eu acho que vai ficar bem melhor. Eu posso pegar aqui, pessoal, ó, chamar isso aqui de alfa, tá? Se eu fizer isso, o alfa é quem? X menos y. Ok. Quem é d alfa? Estou fazendo isso porque isso é uma integral por substituição, tá? Bom, como a nossa variável aqui, ela não depende de y, então aqui é zero. Então vai ficar quem? Menos, né? No caso, eu estou derivando com respeito a y, então menos dy, tá? Quando eu levo para a integral, deixa eu só colocar aqui a integral, vai ficar assim, 1 sobre alfa vezes, né? 1 sobre alfa vezes o dy. Mas quem é o dy? É menos d alfa, né, pessoal? Ou seja, se vocês observarem, né, eu vou ter aqui o quê? Menos integral de d alfa sobre alfa, tá? Ou seja, a gente vai ter menos ln de alfa. Mas quem é alfa, pessoal? Essa integral vai ser o quê? Ln de x menos y, tá? Esse que é o nosso alfa, x menos y. Ok. Então, aqui vai ficar, olha só, dessa integral, pessoal, que eu resolvi, vai ficar, como aqui eu tinha colocado a integral, então eu vou apagar, tá? Vamos lá. Vou apagar aqui, tudo bem? Esse sinal que eu não vou precisar, que eu já integrei, né? Se eu já integrei, não tem necessidade disso. Então, vou colocar um colchete aqui, vai ficar menos logaritmo natural de x menos y, tá? Tudo bem. Então, com isso, pessoal, como é que eu posso olhar o meu fator integrante?
vai ser elevado a... Olha só, tem esse menos aqui, tá? Esse menos, pessoal, ele pode se tornar expoente desse logaritmano, né? Então, eu já vou fazer essa arrumação aí pra gente ganhar tempo nessa parte analítica, tá? Então, como é que fica, pessoal? E mais, tem esse 2 aqui, né, pessoal? Então, eu posso escrever assim, ó. Ln de x menos y, né, elevado a menos 2. Menos 2 é negativo, porque esse menos, ele multiplica aqui, tá? Então, vai ficar elevado a logaritmo natural de x menos y elevado a menos 2, tá? Porque aqui multiplica, né? Fica menos 2, esse elemento pode se tornar expoente logaritmano. Mas a gente tem uma propriedade importante aqui. Qual é a propriedade? Toda vez que essa base coincide com essa base, o resultado é o próprio logaritmano, ok? Então, olha quem é o nosso fator integrante, pessoal. É x menos y elevado a menos 2. Ou ainda, se você preferir, tem uma forma legal de escrever, né? Pode passar para o numerador e, portanto, a gente vai ter x menos y elevado ao quadrado, positivo, tá? Então, esse é o fator integrante que você vai multiplicar a sua equação. Vejam bem, pessoal, quem é a equação que a gente está resolvendo? Essa daqui. Então, você vai multiplicar toda a sua equação por esse fator integrante que você achou, ok? E aí, vocês vão resolver conforme foi apresentado a resolução de uma equação diferencial que agora se torna exata a partir desse fator integrante. Tá? Então, lembre-se, esse fator integrante que nós achamos aqui, 1 sobre x menos y ao quadrado, será o termo que vai ser multiplicado por toda essa equação. Tudo bem, pessoal? Então, vocês estarão aí ficando com esse exercício para fazer a devida resolução. Ok? Bom, vamos lá ao próximo exemplo, pessoal. Bom, pessoal, então agora aqui nesse exemplo, vamos lá. Se eu calcular a derivada parcial de m com respeito a y, o que vai dar, pessoal? Aqui, com respeito a y, o x é constante, eu vou repetir, repete a exponencial, a derivada dela é ela no ponto, vezes a derivada desse ponto com respeito a y, tá? Com respeito a y vai dar x, ou seja, você vai ter x ao quadrado elevado a x, y. Então, tá aqui. Essa daqui é a nossa derivada parcial de m com respeito a y. Agora, eu vou derivar n com respeito a x. Tá? Quando eu faço isso, eu olho para cá. Né? Essa é a nossa função que a gente vai estar derivando. Olha, y é constante, eu vou repetir. Vou derivar a exponencial no seu devido ponto. Ela mesmo, vezes a derivada desse ponto com respeito a x. Com respeito a x sobre y, ou seja, y ao quadrado, né, elevado a x vezes y. Então, percebam aí que, de fato, né, nós temos essa condição para nós calcularmos o fator integrante para tornar essa equação exata, uma vez que ela não é, porque essas derivadas parciais são diferentes. Tudo bem? Então, agora eu tenho a escolha. Então, vamos lá. Na escolha, pessoal, o fator integrante, de novo, eu vou escolher quaisquer dessas, tá? Mas é claro que é bom nós calcularmos, pontuando aí o que nós temos aqui, ó. Até que a complexidade das funções mn, elas são muito parecidas, né? A menos de algumas variáveis. Então, é importante a gente tentar escolher aquela que fica mais conveniente possível, né? No sentido da parte analítica desse cálculo do fator integrante. Então, olhando aqui, né? O que nós temos? Nós vamos escolher ou essa, tá? Então, conforme que vocês estão observando, voltando novamente aqui, ó, só para vocês se lembrarem, é que essa daqui, pessoal, ela tem x vezes e elevado a x, né? Que é a nossa função m. Então, eu vou escolher essa daqui e, portanto, o meu fator integrante vai depender de x, tá? E aí, eu tenho os resultados das minhas derivadas parciais aqui, então vai ficar mais tranquilo, tá bom? Vamos lá. Se eu escolher essa daqui, né, eu vou estar trabalhando com 1 sobre m. Se eu escolher essa aqui, eu vou trabalhar 1 sobre m. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o meu fator integrante que vai depender de y. Eu acho que vai
É só uma questão de escolha, pessoal. Acho que vai ficar bem melhor, né? Vai ficar 1 sobre m, aí olha lá. Lembrando aí, ó, que é m? X, como eu falei, ó, e elevado a xy, tá? Conforme eu falei para vocês que eu ia escolher essa daí, tá bom? Então, eu tenho aqui x elevado a xy. Então, voltando aqui, eu tô escolhendo essa, tá bom, pessoal? Não esqueçam, tá? Então, como eu estou escolhendo essa daí, eu lembro que essa daqui, ó, pelo cálculo anterior, deu quem? Y ao quadrado elevado a xy. Então, vai ficar y ao quadrado elevado a xy menos, né? Aí a minha função aqui que é x ao quadrado elevado a xy. Eu estou calculando aqui só a minha psi de y, para depois eu ir para o cálculo do fator integrante, tá bom? Essa aula de exercício é para mostrar para vocês aí como calcular o fator integrante. Eu não estou resolvendo o fato dela se tornar exata após o encontro desse fator integrante. Isso aí vai ficar como exercício para vocês, tá? Ok? Bom, evidenciando aqui, o que nós temos? Nós temos x ao quadrado, aliás, y ao quadrado menos x ao quadrado, né, em evidência, porque é um fator comum em relação a e elevado a xy. Só que aqui no denominador, nós temos o que? Nós temos x, nós temos e elevado a xy. Então, já deu para ver que tem uns termos aí que podem se cancelar, e isso vai facilitar bastante, né, o que vai sobrar. Então, observe que o que sobrou, y ao quadrado menos x ao quadrado sobre quem? Sobre x. Então, esse é a nossa função psi de y. Mas o que eu preciso é calcular esse fator integrante aqui nessa integral. Então, vamos aproveitar o espaço aqui. Eu vou ter e elevado, deixa eu melhorar esse meu e, que ele não ficou muito legal, né? A gente vai melhorar aqui. Então, eu vou ter e elevado a integral, né? A integral da nossa psi de y dy. Mas a nossa psi de y dy, olha aí quem é, né? Y ao quadrado menos x ao quadrado sobre x. Ok, pessoal? dy. Tá? Então, nesse caso, o que a gente observa, né? A gente pode verificar que aqui nós temos esse termo, ele pode separar em duas parcelas. A sugestão que eu vou dar a vocês é fazer assim: y ao quadrado sobre x menos x ao quadrado sobre x. Né? Isso aqui seria toda a sua integral em relação a y. Tá? E lembre-se que o e está elevado a isso, tá bom? Eu deixei para fazer o e depois. Então, e elevado a essa integral, o que a gente pode olhar aqui? A gente pode olhar assim, ó, integral de y ao quadrado sobre x dy, em duas integrais, né? Integral de, aqui no caso, pessoal, dividindo aqui vai dar só x. Como é constante, então eu vou colocar aqui fora, dy, tá? Então, olha só, assim, aqui eu também poderia colocar 1 sobre x para fora, né, pessoal? Então, vou aproveitar esse espaço bem aqui, pra gente tentar, bom, então aqui a gente pode, né, colocar 1 sobre x para fora, conforme eu falei para vocês aí, que eu tô percebendo. Então, vai ficar assim, ó. Vou continuar aqui, tá, pessoal? Porque senão a gente não aproveita o espaço. Mas antes, deixa eu colocar a exponencial, senão eu vou esquecer. Né? Deixa eu apagar aqui. Olha só o que nós temos. Vamos ver aqui. Nós vamos ter assim. E elevado. Aí, olhe para cá. Nós vamos ter 1 sobre x. Quando você resolver essa integral, o que você vai ter, pessoal? Y ao cubo sobre 3. Certo? Porque 1 sobre x é constante. Aí você integra y ao quadrado dy, que vai dar y ao cubo sobre 3. Certo? Menos. Aqui você vai ter x vezes quem? Y, porque a integral de dy é y. Ou seja, você tem esse resultado que a gente arrumando aqui. Olha quem é o seu fator integrante. Y a terceira dividido por 3x. Tá? Menos x vezes y. Então, esse é o fator integrante que você vai utilizar para multiplicar toda essa equação aqui, ó, que você tem. Você vai multiplicar toda ela, multiplica aqui, tá?
E aí ela vai se tornar uma equação diferencial, né, exata, tá? Por quê? Porque aí você pode até verificar, calculando depois as derivadas parciais da nova m e da nova n que vai surgir. Tudo bem, pessoal? Então foram 3 exemplos que eu separei para exemplificar a vocês como calcular esse fator integrante. A questão da escolha que nós também sugerimos a vocês nesses exemplos, tá? Tanto do fator integrante dependente de x, né? Ou também você pode escolher dependente de y, não tem problema nenhum. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigada, um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.